Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos ver sobre o ciclo do oxigênio, continuando essa sequência de ciclos biogeoquímicos que nós estávamos trabalhando. Primeiramente, o oxigênio vai ser importante por causa dos seres vivos aeróbicos. Se nós pegarmos em escala evolutiva, os primeiros seres vivos que habitaram a Terra não respiravam. Eles eram seres anaeróbicos, não utilizavam, portanto, o oxigênio para metabolizar os compostos químicos e produzir energia. Depois passaram a existir os seres fotossintetizantes, e é aí que a gente tem o oxigênio, devido então a esses seres vivos que passaram a liberar o oxigênio na atmosfera pelo processo da fotossíntese. Consequentemente, isso tornou possível o surgimento, em escala evolutiva, dos seres vivos aeróbicos, ou seja, são seres que utilizam o oxigênio na produção de energia na forma de ATP, que é a molécula que é formada dentro das mitocôndrias, localizada então dentro das células. Isso aqui, como eu estou mostrando com o mouse, é uma mitocôndria, isso aqui também é uma mitocôndria. E aqui um pouco maiorzinho, para vocês conseguirem ver, ela é a responsável pela produção de energia. Só que ela só faz isso na presença do oxigênio. Por isso, então, nós temos a respiração celular. No caso do ser humano, a respiração celular está muito relacionada com a respiração fisiológica, que significa que nós precisamos que o oxigênio entre pelos pulmões, passe pelos alvéolos, sejam transportados no sangue, para então chegar nas células. E a partir da chegada delas na célula, a migração dessas moléculas de oxigênio para as mitocôndrias produzirem um ATP. Muito bem. Como é o ciclo do oxigênio? Vamos começar pelas plantas, porque eu julgo que é mais fácil para vocês conseguirem entender. Durante o processo da fotossíntese, o que as plantas fazem? Como a gente viu no ciclo anterior, ciclo do carbono. Elas vão capturar o carbono na forma de CO2, na forma de gás carbônico. Então, junto com a luz do sol, mais o carbono que ela adquire, mais a água que vem aqui das raízes, passa a água pelo tronco, nananana, chegou aqui nas folhas, ela vai fazer então o alimento que vai suprir todas as necessidades do vegetal. Então, lembrando que o alimento é um açúcar, e alguns até mesmo doce, como por exemplo a cana-de-açúcar, né? A garapa que a gente toma, o caldo de cana que a gente toma, é o açúcar produzido, resultado da fotossíntese, tá? E outro produto, resultado da fotossíntese, é o oxigênio liberado então para a atmosfera. E aqui então nós temos o O2, são dois átomos de oxigênio unidos, tá? A partir do momento que ele está disperso na atmosfera, os animais que respiram, então animais aeróbicos, os seres vivos aeróbicos, voltam, absorvem esse oxigênio, voltam então esse oxigênio aqui para o sistema, vai para a mitocôndria, e aí a gente volta aqui, né, como eu expliquei para vocês, entra para o pulmão, passa para o sangue, do sangue vai para as células. E supre, então, as necessidades de oxigênio todas as células do corpo, por exemplo, aqui que eu estou representando a vaca. Dentro das células ocorre a produção de energia, e essa energia que mantém o ser vivo vivo, né? Tá bom? E aí, gente, o produto dessa reação de quebra do alimento e utilização do ATP e produção de ATP gera um produtinho, que é o dióxido de carbono, como a gente viu no ciclo de carbono, que é o gás carbônico. E esse gás carbônico é incorporado aí pelas plantas novamente, fechando o ciclo, tá? Como é um ciclo, você fica à vontade para ver o que fica melhor para você. Se você preferir começar, então, pela respiração dos seres vivos, do animal, por exemplo, ou se você prefere pela captação de gás carbônico pelas plantas. Eu tirei essa imagem de um site que chama www.estudopratico.com.br e você pode consultar muitos materiais lá, inclusive essa imagem estará disponível lá. Então, assim, se a gente aprofundar um pouco a questão da fotossíntese, ela é a principal fonte de oxigênio para nós. Então, se a gente pegar aqui, ó, uma H2O, uma água que vai para o solo, é por isso que a gente teve que primeiro ver o ciclo da água, depois o ciclo do carbono, para então nós irmos para o ciclo do oxigênio. Então, nós precisamos dessas duas moléculas predecessoras para a gente entender o oxigênio, o O2. Então, nós temos a água, que vai ser incorporada pelo solo e absorvida
nas raízes. Mas o gás carbônico, ó, CO2, o gás carbônico que as plantas vão absorver pelas folhas. E no processo da fotossíntese, na presença do sol, nós temos a liberação do oxigênio, tá? Lembrando aqui, eu estou dando ênfase para as plantas, mas as algas e as microalgas realizam isso na água, realizam a fotossíntese na água. E aí uma coisa muito legal da produção, né, da liberação do oxigênio na atmosfera, é justamente a formação da camada de ozônio, o O3. A camada de ozônio, ela é formada da seguinte maneira. Como os seres fotossintetizantes foram liberando o oxigênio, e ele é um gás leve, ele foi subindo até os estratos mais superiores da atmosfera, até passar da atmosfera e começar a reagir com os raios ultravioletas do Sol. Essa quebra, essa reação com os raios ultravioletas gerou então uma quebra do oxigênio, uma reorganização dessa molécula, formando então, pegando o oxigênio, que é O2, o gás oxigênio, que é O2, mais um oxigênio, que estava livre, formando então o O3, que é a camada de ozônio. O que isso possibilitou? Quais são as consequências da formação da camada de ozônio? Primeiramente, e creio que o mais importante, é a proteção contra os raios ultravioletas do Sol. São raios nocivos, então junto com os raios benéficos do Sol, nós temos os raios que não são tão bons para nós, seres vivos. Por quê? Porque eles causam mutações no código genético, eles causam distúrbios na forma como o DNA é organizado, então distúrbios na organização do material genético, mudando a composição dele, mudando a sequência das bases nitrogenadas e a informação expressa na forma de proteínas. Então, isso pode gerar câncer nos seres vivos, e esterilidade, e aí outros problemas, doenças e tal. Então, os raios ultravioletas nocivos ao ser vivo ficam fora desses raios ultravioletas. Nós temos, então, a atmosfera como fonte de oxigênio na forma do gás oxigênio e na forma do ozônio, como vocês viram. E também nós temos o oxigênio dissolvido na água dos lagos, rios e oceanos. Então, nós temos esses dois locais onde nós encontramos o oxigênio como fonte principal. Com o tempo e algumas práticas humanas, que eu já vou falar um pouco, a camada de ozônio do nosso planeta passou a ser destruída. E, na verdade, ela foi afinando e está cada vez mais fina, de tal forma que os raios ultravioletas do Sol passaram a penetrar essa camada que antes protegia e agora não consegue reter todos os raios ultravioletas do Sol. E aí, hoje, nós temos... isso também por quê, né? Devido à emissão dos CFCs. CFC significa clorofluorcarbono. E ele foi muito liberado na atmosfera na década de 70. Na verdade, na década de 70 se descobriu que o CFC estava fazendo mal e na década de 80 parou de ser liberado. Então, ele já veio fazendo mal há muito tempo, antes mesmo da década de 70. Mas a gente considera a década de 70, então, como um marco aonde foi descoberto que os CFCs, o CFC, né, a molécula CFC, causava destruição da camada de ozônio porque ela reagia com o ozônio dissociando, transformando o ozônio em oxigênio e o outro oxigênio livre. Então, ele transformava o O3 em O2 e átomo livre de oxigênio para reagir com o outro ozônio e formar mais oxigênio, deixando a camada de ozônio afinada, mais fina. E aonde que encontrava-se esses CFCs? Em refrigeradores como freezer, geladeira, ar-condicionados, propelentes aerosóis, que são aqueles sprays de tinta, por exemplo, e na fabricação de isolantes térmicos, por exemplo, espuma e alguns outros componentes aí para isolar, fazer um isolamento da temperatura. Hoje não se usa mais clorofluorcarbono, mas se usa o hidrofluorocarbono, que não é destruidor da camada de ozônio. Então, o problema era ali a reação do CFC, clorofluorcarbono. Hoje utiliza-se o HFC, tá? Então, acredita-se
porque vai demorar ainda mais uns 50, 60 anos até a camada de ozônio se restabelecer novamente, como ela era pré-liberação de CFC. Hoje a gente tem algumas falhas, mas não tem mais um buraco. Tem alguns pontos de afinamento, mas não tem mais o buraco. Mas, infelizmente, a gente observa que esses locais onde tem um afinamento da camada de ozônio são os polos. O Polo Norte e o Polo Sul, na sua grande maioria, na sua grande extensão, no Polo Sul, onde está o continente antártico. E aí nós temos uma intensificação ainda maior do aquecimento global, que vocês viram, então, no ciclo do carbono. Acredita-se também que, por conta desse afinamento da camada de ozônio, os raios ultravioletas que entraram na Terra causaram um aumento no índice de câncer, porque o raio ultravioleta, ele não sai tão facilmente uma vez que ele entre, porque ele começa, ao entrar, ele vai batendo aqui na camada do efeito estufa, na própria camada de ozônio que fica aqui, ele vai ficar preso aqui dentro. E aí ele não consegue mais sair, ó, como vocês conseguem ver aqui nessa seta. Além da intensificação do efeito estufa, né, que a gente viu no ciclo do carbono, e aí existe então uma retroalimentação dele aqui na Terra. Até que ele saia de volta para o universo, demora talvez até décadas para isso acontecer, tá? Então, por isso que é importante nós voltarmos a camada de ozônio para a sua espessura natural. Essa aula termina por aqui. Eu quero agradecer a atenção de todos e que vocês fiquem ligados para os próximos conteúdos disponíveis no canal.